Boa noite, oitava fase, tudo bem com vocês? Então, nós estamos iniciando o segundo bimestre, né? E nós vamos trabalhar com algumas aulas aí, então se preparem. Teve gente que entregou os módulos, né? E a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, então o módulo está bastante bacana, né? Nesse bimestre. E nós vamos dar conta dele assim como nós demos do outro também, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar sobre a autobiografia, né? Auto é de si mesmo, tá? Bio é vida, grafia é escrita, ou seja, é a escrita da vida de si mesmo, né? É a sua escrita, da sua vida, da sua história. Se a gente tivesse que escrever hoje uma autobiografia, nossa, né? Nós falaríamos tudo sobre a nossa vida, onde nós nascemos, onde nós vivemos, o que nós fizemos, né? As nossas conquistas, né? As nossas bagunças. A gente colocaria tudo que a gente pudesse colocar dentro dessa história. Então, a autobiografia é muito bacana de se ler. Por quê? Porque você acaba conhecendo aquela pessoa, né? Se for uma pessoa famosa, igual a gente vai conhecer aqui de Patativa do Assaré, o poeta, né? A gente pode ler a autobiografia de um cantor, de um ator, de um prefeito, de um presidente, de um país. E aí você vai lendo e vai conhecendo aquela figura, aquela pessoa, né? A partir da leitura que a gente faz da vida dela. Então, eu acho que a autobiografia é uma coisa muito bacana, né? E existe a também chamada biografia, quer dizer, o estudo da vida de uma outra pessoa. Biografia é quando você vai fazer uma pesquisa, eu vou pesquisar sobre Darwin. Aí o que acontece? Então eu vou ler a biografia de Darwin. Por quê? Porque a biografia é alguém que escreve sobre a vida daquela pessoa. E a autobiografia, nós mesmos escrevemos sobre a nossa própria vida, entendeu? Falamos sobre a nossa própria vida. E a biografia é quando escrevemos da vida de alguém. E aí a gente acha muito na internet, na Wikipédia, principalmente na Wikipédia, ou até se você botar no Google mesmo, né? O nome de uma pessoa que você queira conhecer a biografia da vida dela, só você colocar ali que geralmente tem um resumo acerca desse personagem, dessa pessoa que você gostaria de conhecer. Então, na aula 1, na página 5, vai estar assim: autobiografia. Patativa do Assaré, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX, na qual se incluiu o cordel. Ou seja, Patativa do Assaré, ele é um dos principais cordelistas, né? O que é o cordel, Dedé? Eu esqueci o que é o cordel. Cordel é uma história que ela é narrada e antigamente elas eram penduradas como se fosse numa corda, no barbante de um lado para o outro, e essas histórias elas eram contadas por partes, né? E aí geralmente algumas delas possuem rimas, né? E vai contando, elas são escritas assim em formas poéticas, em formas de poesia, e algumas são rimadas, outras não, mas a grande parte dela ela é rimada, né? Então no Nordeste a gente tem muitos cordelistas, né? E Patativa do Assaré é um desses, né, bem conhecido, né, do Nordeste. A carinha dele tá aí no desenho aí da imagem que vocês veem, tá? E aí vem a autobiografia. O que é a autobiografia? Narração sobre a vida de um indivíduo, escrita pelo próprio, sob forma documental ou ficcional. Ou seja, essa autobiografia, ela pode ser em forma de documento, né? E como pode ser ficcional, tem algumas coisas nessa narrativa que faz parte da ficção, não faz parte da coisa verdadeira, mas um pouquinho, é aquela história que você aumenta um ponto num conto, entendeu? Aí dá aquela aumentada um pouquinho, aí é uma narrativa de autobiografia, mas ela é ficcional, ela não é totalmente verdadeira, né? Então isso que é chamado de ficcional. Aí vem a autobiografia do Patativa do Assaré, que eu vou ler para vocês, tá? Que eu acho que fica bacana a gente ler. Eu, Antônio Gonçalves da Silva, filho de Pedro Gonçalves da Silva e de Maria Pereira da Silva, nasci aqui, no sítio denominado Serra de Santana, que dista 3 léguas da cidade de Assaré. Por isso que é Patativa do Assaré. Meu pai, agricultor muito pobre, era possuidor de uma pequena parte de terra, a qual depois de sua morte foi dividida entre 5 filhos que ficaram, 4 homens e uma mulher. Eu sou o segundo filho.
Quando completei 8 anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito ao lado do meu irmão mais velho para sustentar os mais novos, pois ficamos em completa pobreza. Com a idade de 12 anos, frequentei uma escola muito atrasada, na qual passei 4 meses, porém sem interromper muito o trabalho de agricultor. Saí da escola lendo o segundo livro de Felisberto de Carvalho e daquele tempo para cá não frequentei mais escola nenhuma, porém sempre lidando com as letras quando dispunha de tempo para este fim. Desde muito criança que sou apaixonado pela poesia, onde alguém lia versos eu tinha que demorar para ouvi-los. De 13 a 14 anos comecei a fazer versinhos que serviam de graça para os serranos, pois o sentido de tais versos era o seguinte: brincadeiras de noite de São João, testamento de Judá, ataque aos preguiçosos que deixavam o mato estragar os plantios das roças, etc. Com 16 anos comprei uma viola e comecei a cantar de improviso, pois naquele tempo eu já improvisava, glosando os motes que os interessados me apresentavam. Nunca quis fazer profissão de minha musa, sempre tenho cantado, glosado e recitado quando alguém me convida para este fim. Quando eu estava nos 20 anos de idade, nosso parente, José Alexandre Mantoril, que mora no estado do Pará, veio visitar o Assaré, que é seu torrão natal. E ouvindo falar de meus versos, veio à nossa casa e pediu à minha mãe para que ela deixasse eu ir com ele ao Pará, prometendo custear todas as despesas. Minha mãe, embora muito chorosa, confiou-me ao seu primo, o qual fez o que prometeu, tratando-me como se trata um próprio filho. Chegando ao Pará, aquele parente apresentou-me a José Carvalho, filho de Crato, que era tabelião do primeiro cartório de Belém. Naquele tempo, José Carvalho estava trabalhando na publicação de seu livro, O Matuto Cearense e o Caboclo do Pará, o qual tem um capítulo referente à minha pessoa e o motivo da viagem ao Pará. Passei naquele estado apenas 5 meses, durante os quais não fiz outra coisa senão cantar ao som da viola com os contadores que lá encontrei. De volta ao Ceará, José Carvalho deu-me uma carta de recomendação para ser entregue à doutora Henriqueta Galeno, que, recebendo a carta, acolheu-me com muita atenção em seu salão, onde cantei os motes que me deram. Quando cheguei à Serra de Santana, continuei na mesma vida de pobre agricultor. Depois casei-me com uma parenta e sou hoje pai de uma numerosa família, para quem trabalho na pequena parte da terra que herdei de meu pai. Não tenho tendência política, sou apenas revoltado contra as injustiças que venho notando desde que tomei algum conhecimento das coisas, provenientes talvez da política falsa que continua fora do programa da verdadeira democracia. Nasci 5 de março de 1909, perdi a vista direita no período da dentição, em consequência da moléstia vulgarmente conhecida por dor dos olhos. Desde que comecei a trabalhar na agricultura até hoje, nunca passei 1 ano sem botar a minha roçazinha. Só não plantei roça no ano em que fui ao Pará, né? Muito legal a história dele. Vamos lá, Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré. De acordo com o texto, agora atividade, tá? Patativa do Assaré relatou que seu pai possuía uma pequena parte da terra do sítio Serra de Santana. Como se dá o nome da pessoa que possui uma parte das terras de um sítio? Se você não sabe, você pode pesquisar, porque aluno é um pesquisador, tá? Patativa do Assaré estudou muito ou pouco? Explique como chegou a essa conclusão. Número 3. Ele não estudou mais porque tinha que trabalhar junto com o irmão mais velho para sustentar os mais novos depois que o pai morreu. Mas quando saiu da escola já tinha lido o segundo livro de qual autor? Qual idade ele começou a fazer versinhos e qual era o objetivo dos versos? Com 16 anos, o que ele comprou para cantar os versos? Número 6. O que quer dizer glosado? Pesquise. Vai lá na internet e pesquise o que é glosado. Patativa do Assaré aparece em um livro. Qual é o nome desse livro? Qual é o nome do autor desse livro? É tudo uma interpretação de texto, tá? Quando voltou ao Ceará, cantou em que salão? Patativa ficou rico sendo cantor de cordel? Como você chegou a essa conclusão?
Na sua opinião, Patativa cantava por amor ou para enriquecer, né? Dá uma lida no texto, mais uma vez, eu li, mas faço agora a leitura silenciosa desse texto, respondo as questões e depois eu mando um gabarito, tá? Depois que eu ver que vocês responderem. Pode mandar a foto das respostas aí no meu privado também, tá bom? Um abraço, pessoal, até daqui a pouco.